Bem, e como eu estava dizendo, antes do Zoom me interromper malcriadamente, é isso mesmo, a gente tem que usar para o bem, né? E setembro é um mês que está sendo aí dedicado, mas infelizmente o que não faltam são mazelas, né, da humanidade. E aí eu acho até que falta mês para poder dedicar a um problema importante que precisa ser debatido, né? Deve faltar mês para isso. Mas, com certeza, o suicídio é um dos aí que tem se despontado como um dos mais graves aí. E eu acho até que agora é a minha parte, né? E a gente vai ver essa questão das estatísticas, né? O quão grave está sendo o problema do suicídio no mundo e no Brasil. Deixa eu só ver aqui se eu vou conseguir compartilhar a minha tela. Estão todos vendo? Então, eu vou falar um pouquinho das estatísticas, né? Como eu falei, do Brasil e do mundo. Antes eu botei um videozinho aqui sobre a prevenção do suicídio. Não sei, deixa eu ver se vai passar para vocês. Prevenção ao suicídio. O pensamento Bem, como a gente viu até agora, né, a importância da ajuda, né? Desde o Flávio lá no início, o quanto a ajuda é o mais importante para prevenir o suicídio, a atenção ao próximo, né? Bem, dando continuidade às estatísticas, né? Hoje é considerada uma das principais causas de morte no mundo. Mais de 800 mil tiram a própria vida por ano. São 2.200 casos consumados por dia, um a cada 40 segundos. Olha que coisa terrível, né? Você imaginar que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo está efetivamente conseguindo se suicidar. É muito triste que essa realidade, né? Então mostra o tamanho da gravidade, porque como o Flávio falou, todo mundo morre um dia, né? Todos nós vamos acabar morrendo de uma doença, de alguma coisa, né? Só que é muito triste você saber que a cada 40 segundos uma pessoa está morrendo porque quer, né? E não por um motivo que independe, ou até mesmo como a gente falou de um suicídio indireto, mas onde a pessoa pelo menos não tinha a vontade de desencarnar, né? É muito grave a gente imaginar que a cada
40 segundos uma pessoa morre pelo desejo de exterminar a sua vida, né? É muito grave, né? Bem, no mundo ainda, né, para cada pessoa que consegue se suicidar, mais de 20 tentam se matar, sem sucesso, uma ou mais vezes. Há uma tentativa a cada 2 segundos. Nossa, é terrível, né? A cada 2 segundos tem alguém no mundo tentando, pelo menos, se matar. E a cada 40 segundos alguém consegue, né? Então, olha o tamanho da gravidade do problema, né? O quanto isso é uma grande pandemia, né? A gente está aí tão preocupado com o coronavírus, mas quantas pandemias a gente já vive no nosso mundo, né? O quanto o ser humano ainda está doente, o quanto a gente precisa se preocupar com esse problema. Porque, como eu falei, eu considero que ele é mais grave até do que qualquer doença, porque a doença mata, mas as pessoas, pelo menos, estão ali combatendo a doença, né? A humanidade se une, né? O coronavírus, por exemplo, a gente vê uma grande união dos cientistas em busca da cura, em busca da vacina, os médicos em busca de um melhor tratamento. É uma coisa terrível, mas é uma coisa terrível que gera um sentimento de união pelo combate. Já o suicídio não, né? É muito triste você ver as pessoas, na verdade, fazendo o combate ao contrário, se esforçando em exterminar suas próprias vidas, né? É uma luta muito mais difícil. Como o Flávio falou, não tem vacina, não tem remédio. Como a Doroteia também botou, é você conseguir despertar naquela pessoa o amor próprio, ela despertar a importância dela, da vida, ela enxergar o quanto a vida é preciosa, o quanto essa oportunidade é importante. É difícil, né? Como é que a gente faz isso? Não tem um remédio, não tem uma vacina que você vai fazer e vai mudar a cabeça da pessoa nesse pensamento suicida. É uma coisa bem... Cada um é cada um, né? É um tratamento totalmente personalizado para cada um. As taxas mais altas costumam ocorrer entre as pessoas idosas, com mais de 70 anos de idade ou mais, né? Aí entra exatamente no que a Doroteia falou, né? Perfeito, porque exatamente às vezes nessa idade mais avançada é onde a pessoa perde o amor próprio, porque ela não se sente, como ela foi muito apegada, de repente, só à matéria a vida inteira, ao trabalho, a ser o que provém a casa. Então, quando ela chega, às vezes, numa idade mais avançada, seja pelas limitações físicas, ela acaba se sentindo inútil, acha que não é mais importante, e muitas vezes com familiares que ainda incentivam esse sentimento, né? Às vezes o próprio filho ali também maltrata, né, o idoso, dizendo que ele é inútil, que ele só dá trabalho. Então, isso ainda alimenta ainda mais esse sentimento que o idoso já pode vir a ter, ele ainda acaba sendo incentivado pelos outros que tratam ele mal. Então, você vê claramente como esse amor próprio abatido é a principal causa do suicídio, né? Tanto que ele afeta os mais idosos. E a segunda maior causa, por incrível que pareça, está entre os jovens. E a gente pode colocar no mesmo motivo, porque o jovem também ele chega naquela idade ali dos 15 aos 29, é justo uma idade onde a sociedade obriga ele a dar, né, a vencer na vida, a ter que conquistar, e muitas vezes ele acaba se sentindo assim como o idoso, como a pressão é muito grande, ele se sente da mesma forma, incapaz, inútil, porque ele não se vê capaz de atingir aquelas metas absurdas que a sociedade impõe ao jovem, tão jovem, né? Mal entrou na faculdade, já tem que conquistar, já tem que ser rico, já tem que ser o melhor. É sempre uma disputa constante que a nossa sociedade impõe às pessoas, que acaba gerando esse mesmo sentimento, um sentimento de incapacidade, de inutilidade, que faz com que a pessoa vá entrando nesse sentimento, nessa falta de amor próprio, né? Ele vai exatamente definhando e pode vir a se tornar um possível suicida.
Nas últimas décadas, observa-se o crescimento ininterrupto dos casos de suicídio no Brasil. Os números são especialmente preocupantes entre os jovens. Em um período de 28 anos, houve um aumento de 30% nos casos de suicídio, taxa maior do que a média das outras faixas. Então, você vê que no Brasil, em especial, nessa faixa etária dos jovens, houve um crescimento de 30%, que é um crescimento muito acima das outras faixas. E aí faz a gente refletir, né? Por que isso está acontecendo, né? O que mudou na nossa sociedade, em especial no Brasil, que está provocando essa maior vontade dos nossos jovens em desistir, né? em se suicidar? Como é que a gente, nesses últimos 30 anos, né, o que mudou na forma de cobrança social que está causando acabando com esse amor próprio dos jovens, né, que está fazendo com que eles prefiram desistir da vida do que realmente cumprir o seu papel, assumir a sua parte na sociedade, né? Temos que refletir muito sobre isso, porque é um número alarmante, né? Por que só entre os jovens houve esse aumento tão grande? Conforme a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil está em 8º dentre os países com maior número de suicídios, atrás da Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Em 2013, contabilizou 11.821 suicídios, 9.198 do sexo masculino e 2.623 do sexo feminino. Interessante essa questão de como tem muito mais homens se suicidando do que mulheres, né? O que será também, né? O que será que causa isso? Com a forma que a nossa sociedade está exatamente talvez essa pressão toda que a gente falou até agora de utilidade no homem, essa pressão talvez seja ainda até hoje maior entre os próprios homens, né? Um cobra do outro, um humilha o outro se não alcança os seus limites, né? Geralmente as mulheres são mais compreensivas entre si, né? Elas compreendem mais. Os homens não, os homens já partem para uma cobrança, uma humilhação se o outro não atingiu e ele quer pisar em cima do outro. Então você vê que isso tudo está ligado, como a gente falou, está ligado tudo ao amor, né? Está ligado a esse amor próprio que você pode destruir do seu irmão, né? Se você não tiver cuidado com as suas ações e com as suas palavras, você destrói o amor próprio do seu companheiro de batalha. O homem daí é o provedor, né? Acho que a cobrança fica muito maior por conta disso, né, Vitor? Exatamente, essa sensação que a gente falou, né, de inutilidade. Ele se sente responsável, né? Se ele não consegue, né, se por algum motivo ele não consegue cumprir essa tarefa imposta a ele, ele acaba sendo humilhado pelos outros e ele mesmo também se sabota, né? Porque nós mesmos nos sabotamos, não aceitamos também essa humilhação que vem de fora, né? Porque quando a gente tem consciência de si, consciência do mundo, consciência de que somos espíritos, das dificuldades que a vida nos impõe, que muitas vezes vêm das vidas passadas, tudo isso nos ajuda a, de alguma forma, também bloquear essa energia que vem de fora, daqueles que querem nos derrubar, daqueles que querem nos humilhar. Porque você não deixa, né, de alguma forma, você se blinda, porque você tem consciência do seu, você tem consciência de que está fazendo a sua parte, de que está dando o seu melhor, e fica menos dependente dessa aprovação externa, né? Quanto mais a gente conseguir se blindar dessa aprovação externa, mais a gente vai conseguir evitar que destruam o nosso amor próprio, né? As mulheres também têm os filhos, né? Os filhos fazem ela lutar pela vida, né? Ela quer viver para cuidar daquela criança, para amamentar, para botar na escola. Ela tem isso muito forte também, a mulher, dentro dela. Perfeito. Né? O homem, muitas vezes, eu acho até que ele já se mata pensando nisso, né? Ah, porque a minha mulher, tipo assim, as crianças a minha mulher vai cuidar, então eu posso me matar. É até uma covardia, né? Pode até ser. O que incentiva, talvez, né? Ele acaba tendo esse incentivo em se matar porque ele joga nas costas
da mulher a responsabilidade. Tá tudo ligado, como a Selma falou, a essa sociedade ainda machista, né? Ainda que impõe ainda ao homem essas obrigações e à mulher as obrigações, como se fosse só da mulher as obrigações com os filhos. Né? A vacina contra o suicídio é a fraternidade universal. O dia que houver a fraternidade universal, todo mundo se apoia e ninguém vai mais se matar. Exatamente. Mas não existe isso. Se você ama a sua esposa de verdade, você não vai jogar no colo dela essa responsabilidade de cuidar sozinha dos filhos. Claro. Por amor, você, na verdade, vai querer continuar a batalha junto, né? Vai se ajudando. Um outro aspecto que eu achei interessante desse mapa é que ele mostra aí por região, né, do Brasil onde tem mais suicídio. Você vê que nas regiões ali do sul, onde você tem ali uma colonização que é mais fria, né, estilo da Europa, você tem as cores mais escuras, né, onde as pessoas mais se suicidam. Então você vê o quanto essa forma da cultura influencia no suicídio, né? E a gente hoje sabe que na Europa tem altíssimos índices de suicídio e provavelmente um dos motivos seja esse, né? Essa frieza que existe nas relações entre as pessoas, esse afastamento que tem, é que muitas vezes causa porque as pessoas acabam enxergando menos uns aos outros, né? E tem mais essa questão, como às vezes as pessoas também nessas regiões têm mais desenvolvimento intelectual, acaba tendo menos preocupação com o emocional, né? Você fica num foco mais exatamente na disputa, porque quem é o melhor, quem é o mais inteligente, quem vai conseguir a vaga, porque a gente sabe que o desenvolvimento do intelecto ele é importante, mas se ele não vem junto com a moral, ele acaba se tornando uma arma, né? Porque você vai usar o seu intelecto, você vai usar ele para o mal, você vai usar ele para humilhar o outro, para passar por cima, para cobrar, você vai se achar melhor do que todo mundo, porque houve um desenvolvimento intelectual muito forte sem acompanhar um desenvolvimento moral. E nesse mapa, né, não é exatamente isso, não é só no sul que está escuro, mas você vê que ali no Rio Grande do Sul, principalmente, é onde o índice está mais escuro do que em todo o país. E a gente sabe que o sul tem uma colonização mais forte europeia, né, com essa frieza, né, tem um pouco mais de frieza nas relações. Aqui a gente tem aquele mesmo mapa do Brasil, só que agora em números, né? Você tem aí os estados e os números de suicídios por 100 mil habitantes em 2013. E aqui a estatística por faixa etária, né? De 11 a 19 anos, a maioria dos casos decorrentes de morte por enforcamento, estrangulamento e sufocação. Mais uma vez, ali a porcentagem de homens maiores do que a de mulheres. Disparo de arma de fogo também bem maior para os homens, 21% homens e 9% mulheres. E pesticidas, 17% mulheres e 3% homens, né? Você vê que os homens eles costumam optar por maneiras um pouco mais drásticas e violentas, né? E as mulheres acabam utilizando o pesticida, seria aquelas coisas, uma forma de suicídio mais caseira, né? Que seria através de remédio, utensílios que você tem no lar, né? Você poderia beber para se suicidar. Mas o que eu achei assim que mais me surpreendeu, eu não sabia disso. Eu achava que a maioria das pessoas eram, né? Eu já tinha esse conhecimento de que as mulheres, a maioria das vezes, era através de remédios e coisas que bebiam, e os homens eu achava que era arma de fogo. Mas não, você vê que tanto os homens quanto as mulheres, a maioria é enforcamento. E eu achei isso terrível. Eu pensei que é uma forma de se morrer lenta e dolorosa. Deve ser, né? Lenta e dolorosa. E, no entanto, é a opção mais escolhida pelos dois, tanto pelos homens quanto pelas mulheres. Pode falar, Sérgio. Por causa da facilidade do acesso. Você consegue uma corda, mas uma arma não é tão fácil de se conseguir. A arma, com certeza. Tem essa dificuldade. Então, é mais fácil usar o que você tem, né? Assim como os remédios, o veneno de rato, uma corda, enforcamento, né? O estrangulamento, sufocar, as coisas. Na hora assim, que a pessoa
quer se fazer, né, se desfazer da vida, ela procura o que ela tem em mãos, os recursos que ela tem. E esses aqui são os que são mais acessíveis, vamos dizer assim, né? Que É uma de arma de graça, fogo. né? É de graça E, e não é proibido, né? Não é e a proibido. forca também é mais eficaz, né? Porque derrubou o banquinho, não tem como você se desvencilhar. Vai ficar pendurado. É porque eu, pelo menos, eu penso com a cabeça de alguém que eu acredito que não é suicida, né? Eu não sou suicida, então, quando eu penso nessa possibilidade, nossa, eu penso assim, estrangulamento nunca passaria pela minha cabeça me autoestrangular, né? Mas lógico que não, né? Você não pode pensar com a sua cabeça da mesma forma que uma pessoa que já está num processo de suicídio, que com certeza ela está com um abalo mental já muito forte, né? Muito para chegar nesse ponto é porque a pessoa já está precisando muito de ajuda, né? Ela já não está raciocinando igual você, exatamente nesse aspecto, né? De dor, Não é um outro nível. O ataque a si próprio é muito intenso. Então, não quer pensar na dor, não quer pensar em nada, quer morrer, quer se atacar. Eu entendo assim. Sim, né? para chegar nesse ponto, né? Já deve, é porque a pessoa está num nível de dor psicológica assim insuportável, né? Para poder chegar nesse nível, né? Ela já nem raciocina nesses aspectos que a gente está raciocinando. Né? Não. Você vê, ó, agora dos 20 aos 59 anos, você vê que a questão do enforcamento diminui um pouco, mas você fica mais ou menos nas mesmas proporções. O enforcamento continua sendo a opção mais usada, a arma de fogo ali cai um pouco e aumenta um pouco para as mulheres a arma de fogo, talvez até pela idade, né, onde já dá aí um acesso maior à arma de fogo tanto pelo homem quanto pela mulher, dentro de casa, né, caso a mulher saiba que tem a arma dentro de casa. Geralmente, nessa idade, você já vai ter um acesso maior a essa arma, tanto pelo homem quanto pela mulher. E o pesticida ficou mais ou menos também na mesma proporção, mas você vê também um aumento um pouco para os homens desse uso. E acima dos 60 anos, mais uma vez, o enforcamento continua em primeiro lugar, mais ou menos nas mesmas proporções. A arma de fogo ficou também praticamente nas mesmas proporções para homem e mulher até os 50, o pesticida também. Só que você tem aí um número relevante depois dos 60 de pessoas que se precipitam de lugares elevados e do uso de fumaça, fogo e chamas também, né? Que são outras maneiras que nessa idade atingem percentuais mais relevantes. Talvez até uma explicação, Selma, seja porque o idoso talvez tenha mais dificuldade de se enforcar, né? Apesar de continuar sendo uma das opções ali a mais escolhida, talvez ele se jogar de uma janela, de alguma coisa, acaba sendo uma opção onde o idoso ali que não vai ter força para fazer uma forca, alguma coisa, ele acaba tendo essas outras opções, né? Infelizmente. Mas você vê que a pessoa que está disposta a se matar, ela, infelizmente, ela não vai se preocupar muito com essa questão de como, né? Ela vai buscar a maneira que ela conseguir. O Brasil foi signatário, ainda é, né? Signatário do Plano de Ação sobre a Saúde Mental, que acaba agora, em 2020. Lá em 2013, com certeza ninguém imaginava que estaríamos numa pandemia em 2020, né? No último ano da Organização Mundial da Saúde, que busca a redução da taxa de suicídio, buscava, né, a redução em 10% até 2020. No entanto, nos últimos 10 anos, o número de suicídios no país tem aumentado, né? Infelizmente, essa ação que começou lá em 2013 não foi feliz, né? A gente está vendo aí pelas estatísticas hoje que o que aconteceu não só não diminuiu, como aumentou, infelizmente, os números, o que faz esse nosso estudo ainda mais importante. E fim das estatísticas.
Alguém gostaria de comentar sobre as estatísticas que nós vimos? Não? Então, Vitor, é angustiante. Angustiante. São angustiantes. angustiantes. Esses números, né? São terríveis. Muito, mas muito angustiante. A gente fica muito triste, né, de saber o quanto esse problema é grave e está aumentando, né? Não está diminuindo, está aumentando. O que eu fiquei admirado nessa estatística aí, Vitor, pessoal, não foi vinculado às armas brancas, né? Estranho. Interessante. Né? E é verdade, porque eu nunca ouvi falar de ninguém que se matou com faca, realmente. Não deve ser uma coisa muito comum. É difícil, a não ser que você faça aquele corte aqui de jugular, o carótida, que é instantâneo. Uma pessoa... não é uma forma, vamos dizer, eficaz de se matar. Eu acho que a maioria dos casos de arma branca acaba ficando na tentativa, né? Mais na tentativa. Porque deve ser casos onde a maioria das pessoas acabam recebendo um socorro, né? Tipo, a gente ouve falar de pessoa que corta o pulso, jovens, né? Mas eu acredito que a maioria desses casos a pessoa acaba recebendo ajuda e não consegue concluir o suicídio, né? É aquilo que acho que vocês falaram antes, assim, acho que a pessoa que quer se suicidar, ela não pensa assim, em querer se suicidar, morrer. Ela quer acabar com o sofrimento. E há uma forma meio lenta, né? Você vê que o índice maior de suicídio é uma forma um pouco lenta. Porque você fica, às vezes, na corda, se não quebrar o pescoço e ter uma morte instantânea, você fica asfixiando até morrer. Né? O estrangulamento ele não é imediato. Pode ser ou não, né? E eu acho que assim, a pessoa que comete esse tipo de ato, ela chega num estágio assim, de sufocamento, ela já está assim, angustiada, sufocada, oprimida de uma forma tal que ela usa o próprio artifício do sufocamento nela mesma, porque é a condição que ela está vivendo, né? Uma arma, ela é imediata, às vezes é um ato, de repente, de momento, impensado, né? Tanto é que a gente ouve muitos casos, já estou entrando na minha aqui, questão do suicídio, né? Depois no mundo espiritual, eles se arrependem, muitos se arrependem, se sentem arrependidos daquele ato, porque às vezes quando ele tem usa uma arma, talvez ele não quisesse, de fato, se ele parasse e pensasse um pouco, ele desistiria, mas naquele momento de dor, ele acha que aquilo ali é o momento, é o caminho, mas é um ato, é rápido, você morre, te dá um tiro na cabeça, acabou, morreu, né? Não tem a questão do arrependimento antes, né? Dos pulsos você corta, você ainda se arrepende naquele momento, ainda pode chamar uma emergência, você gritar para alguém para te socorrer, porque a morte é lenta, não é imediata, né? E tem N fatores para isso, né? Essa questão do suicida. Mais alguém quer comentar? Ou podemos partir para a parte da Selminha? Então, aí eu continuando até nessa deixa, para entrar na questão do suicídio no mundo espiritual, eu acho que quando a pessoa chega nesse estágio de pensar em suicídio, né, existem todas essas questões que foram ditas, que o João falou, né, a falta de amor próprio, que a Doroteia falou também, que leva a isso. Existe também a condição fisiológica da pessoa, que ela é incapaz de sentir estima, né, aquela incapacidade de produzir os hormônios do prazer, da alegria, né, e ela vive sempre com aquela tendência à depressão. E essa tendência à depressão também pode levar ao suicídio, né? O que acontece é que quando essas pessoas cometem o suicídio, chega realmente no mundo espiritual, elas se percebem naquela situação, muitas se arrependem, outras, dependendo de como ela foi, da maneira como ela reagiu, né, antes de cometer o ato, elas ficam muito inconformadas, perdidas,
porque não aceitam, não entendem por que aquilo aconteceu. No livro do Céu e Inferno, aqui, ó, Céu e Inferno, a parte 2ª, capítulo 5, fala das questões dos suicidas. E tem aqui vários relatos. Um deles, o primeiro, que é o suicida da Samaritana, ele se suicida na banheira, corta o pescoço, né, na banheira, porque ele sentia um desamor, ele se sentia que ninguém ligava para ele. A família não se importava com ele, os filhos, ninguém ligava. Então, ele achava que ele não fazia diferença nenhuma ele estar ali ou em qualquer outro lugar, vamos dizer assim, que ninguém ia dar falta dele. Isso é um dos suicídios. E ele reconhece que o pior de tudo é a dor que ele sente, de ele sentir que todo o processo do corpo dele entrando em decomposição, ele sentir isso. Isso para ele é mais doloroso do que o próprio ato em si, né? Tem o caso da mãe também, que se matou após o filho ter morrido de uma doença, e ela, no desespero, naquele amor profundo de mãe, se matou porque queria estar perto do filho, né? Num equívoco, né? Como se o filho fosse propriedade dela. Chegou num estágio dela de negação de tudo. Ela achava que ela estava sendo injustiçada, que foi negada a ela ver o filho, porque ela quis morrer, se matou para poder estar perto dele e não estava, blasfemou contra Deus e tudo mais, né? Quer dizer, isso contribui para o processo dela ficar cada vez pior, né? Então, tudo isso, a gente vê que várias formas de suicídios diferentes, elas estão relacionadas, na verdade, na questão da espiritualidade, não é o espiritismo, como disse a Doroteia. Encontrar a sua espiritualidade, que é o processo do auto-amor, que quando você descobre essa parte espiritual, que você não é só um ser de carne, que a vida não é só isso que você tem aí, né? Você descobre a espiritualidade, consequentemente, você descobre Deus. Você descobre que existe muito mais na vida além daquilo que o mundo está te mostrando, né? Então, quando você descobre Deus, você se fortalece. Fortalece no amor a Deus, no amor à vida, né? Aí a questão do desamor tende a se diminuir, vamos dizer assim. Então, quer dizer, a espiritualidade tem essa importância, né? E as famílias hoje, elas não têm esse laço, né, de pai, filho, tudo, entre as famílias, de trazer isso para dentro da casa, né? Agregar isso aos seus filhos, ensinar que existe algo mais do que aquilo. E, ao invés de ficar só ensinando, dando tudo para os filhos, dando coisas, né, você só incentiva a criança na matéria. Então, ela cresce só pensando na matéria, passa isso para as suas gerações futuras. E a gente acaba nessa situação que hoje se encontra, né? Em todos que essas pessoas se encontram. Então, eu posso citar aqui 2 referências para quem para entender melhor sobre a questão do suicídio, que realmente é o Céu e o Inferno, né? E a obra da Ivone Pereira, que é um dos livros mais famosos dela realmente, que é As Memórias de um Suicida. A Ivone Pereira, quando ela escreveu esse livro, foram relatos. Na verdade, ela veio, quando ela encarnou como Ivone, ela veio com o único propósito de relatar as consequências do suicídio, né? O que leva as pessoas ao suicídio, como é a vida nesse mundo do suicídio, porque ela mesma já teve experiências como suicidas em diversas outras existências. Então, aquilo era uma forma dela redimir-se de todos os suicídios anteriores que ela tinha cometido. Então, ela teve essa oportunidade, né, de contar a história do suicídio
através dessa obra que é muito interessante, muito boa de se ouvir. Quer dizer, é pensar um pouco mais. Eu acho que eu penso que se as pessoas que tentam agir no suicídio, seja do bullying, né, principalmente os jovens hoje sofrem muito bullying, e isso acaba muito com a autoestima dela, com o amor próprio, né? Aí cai naquele isolamento e acha que não tem nenhuma saída. É preciso colocar isso aos jovens, né? Principalmente colocar isso para ele, que existe algo maior, né? Existe alguém que o ama muito mais, né? Que é o nosso Deus, nosso Pai amado, que ama a todos de forma igual. Ele precisa se sentir valorizado pela própria família, que também às vezes não percebe isso nele, porque o mundo espiritual é muito triste para essas pessoas que cometem suicídio. É muito triste. Além dele sentir todas as dores do processo do suicídio, ele vive numa tormenta constante. Ele vive isolado dos seus entes queridos. Ele jamais consegue ver aqueles familiares que já partiram, porque ele não tem um momento. Ele fica completamente desligado, desconectado de toda a parte espiritual, né? Porque sabemos, e é sempre dito isso em todas as religiões, acredito eu, que o maior pecado que o ser humano pode cometer é acabar com a sua própria vida, porque essa vida não pertence a nós. Nós somos criaturas divinas, nós somos partes de Deus. Nós não temos direito de desfazer-se dessa vida que nos foi emprestada, né? Nos foi colocada aqui por Deus. E essa compreensão que é necessária que as pessoas tenham, para que ela se perceba, se sinta realmente uma parte de todo do universo, que também merece estar aqui, para que não passe por essas situações no Vale dos Suicidas, porque é muito mais triste do que toda a dor e sofrimento que ela possa estar vivendo aqui. É muito pior lá, viu? É isso. A sala vai fechar, né? Mas acho que dá tempo. O quanto é importante a gente divulgar essa mensagem do Espiritismo para que o suicida tenha esse conhecimento de que ele dá cabo da vida dele vai ser pior, né? Vai trazer mais consequências e ele não vai atingir o objetivo dele de resolver o problema, né? Talvez quanto mais a gente conscientizar as pessoas disso, talvez a gente consiga aí fazer com que algumas dessas pessoas mudem de ideia, né? Exato. Bem, eu vou fechar a sala e já vou abrir de novo, vocês já podem entrar, porque deve estar faltando 10 segundos aqui para fechar.